porque nós queremos estar participando do que está acontecendo na sociedade, sendo agentes para prevenção, para cuidado, para estar recuperando, restaurando vidas. E por isso trouxemos hoje o tema abuso sexual infantil, um tema bastante pesado, bastante difícil, com muitos casos, mesmo dentro das nossas igrejas, escolas, colegas de trabalho, vizinhos, familiares. E nós precisamos saber como prevenir, como tratar de pessoas, como evitar que o mal se perpetue. Eu estava lendo um material e descobri que, quando nós marcamos esse evento, eu não sabia disso, mas este mês, no dia 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional contra o Abuso Sexual Infantil, através da Lei Federal 9.970, de 2000. Essa data foi elaborada em homenagem a Araceli Cabreira Crespo, de apenas 9 anos. Ela morreu no Espírito Santo em 1973, vítima de abuso e tortura até o óbito, além de ter o seu corpo queimado por ácido para dificultar o reconhecimento. O abuso sexual infantil conceitua-se no Estatuto da Criança e do Adolescente como um ato libidinoso contra crianças e adolescentes que não possuem discernimento mental do ilícito. Ele acontece em todas as classes sociais e países e é um crime que se perpetua, continuando a fazer milhares de vítimas inocentes e indefesas no Brasil e em todo o mundo. Suas consequências são terríveis, afetando profundamente não somente as suas vítimas, como também as suas famílias. O tempo não apaga as lembranças do abuso, mas as torna crônicas, gerando graves transtornos físicos, mentais e espirituais em suas vítimas. É preciso derrubar o muro do silêncio, da vergonha e da apatia que nos torna inertes diante de um mal tão grande, levando-nos à ação para informação, prevenção e proteção de nossas crianças e adolescentes, restaurando os valores morais e espirituais de nossa sociedade e salvando-os dessa violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1999, no artigo 227, dita: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Este é o nosso tema de hoje e será explanado por um psiquiatra, a princípio, e depois discutido em mesa redonda, também com a participação do auditório. Esse seminário está sendo desenvolvido, dirigido pela Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, da qual eu, Helene Vassão, sou presidente, e também em parceria com a Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria também com o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS do Mackenzie, e o COPEX, de Extensão Universitária. Todos são muito bem-vindos, agradeço a presença de vocês, e nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje assistindo um breve vídeo mostrando o trabalho que nós fazemos na Casa do Aconchego, com as crianças com câncer e seus pais também. A Casa do Aconchego é um lugar, como a própria palavra diz, um lugar onde todo mundo funciona como uma família. Pessoas que entram aqui, que nós não conhecemos,
mas aqui a partir do momento que atravessam as nossas portas, elas passam a ser parte da nossa família. Receberam também, eu nunca nem pensei. Parece que é uma pessoa dentro de casa, uma pessoa assim, uma camarada em tudo. Me deram roupa, me deram de tudo, e eu chego aqui e ele me recebe bem. Não é eu sozinho, não. Há muita gente que fala bem daqui. A Casa do Aconchego nasceu de um sonho de algumas pessoas, de algumas visitadoras dentro dos hospitais, porque a gente encontrava aquela mãe e levava conforto, levava um apoio espiritual, mas percebia que ela precisava de um lugar para lavar roupa, ela precisava de um lugar para sentar. E um dia uma mãe disse para mim, olha, eu tenho tantas saudades de uma xícara de café, e aquilo trouxe um impacto para a gente muito grande, e a gente começou a pensar na casa. E daí se construiu esse modelo de casa dentro do que o hospital não oferecia nessa região. A Casa do Aconchego é um lugar de acolhimento, é um lugar de carinho, de esperança. É um lugar onde nós queremos que a pessoa que adentra por essas portas se sinta em casa de novo. A gente sabe que a Casa do Aconchego é a casa fora de casa. A gente tem uma frase que diz, é o lugar onde eu encontro casa fora de casa. E nós queremos aqui que ela se sinta realmente acolhida, amada, abraçada e fortalecida por Deus. E pelo nosso carinho também. Todo o valor levantado nesses nossos encontros, seminários, congressos, são revertidos em favor da Casa do Aconchego e também no sustento de capelães que trabalham conosco nos hospitais e dão o tempo integral no atendimento ao paciente, ao familiar e também ao profissional da saúde. Quero apresentar agora um capelão do Mackenzie, reverendo Jorge, e ele vai nos trazer a devocional dessa noite. Muito obrigada, reverendo, muito querido. Obrigado, Eleni, boa noite a todos, todas. Pensarmos em abuso sexual, nós temos alguns textos da Escritura que nos levariam a pensar. Nós teríamos o texto lá de 2 Samuel, quando Davi possui a mulher de Urias, poderíamos considerar isso. Temos depois, no capítulo 13, quando um irmão abusa da irmã. Mas o texto que eu escolhi para que nós pensássemos nesta noite está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Alguns de vocês poderiam dizer, mas não vamos forçar o texto um pouco a pensar acerca disso? Provérbios 22, 6 diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Eu tenho uma experiência muito interessante, quando jovem ainda, sempre fui muito afeito a criança, brincar com criança, e uma vez, brincando com uma criança que eu não conhecia, ela perguntou, onde você mora? E eu disse onde morava. Aí, depois eu devolvi a pergunta e falei, e onde você mora? Ela, na minha casa. Eu achei interessante a resposta que ela deu, porque eu poderia insistir, perguntando onde era a sua casa, mas não. Eu entendi que aquilo havia sido ensinado para a sua segurança. Eu entendi que aquilo havia sido ensinado para que ela guardasse e não desse informações de si além do que deveria. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é algo extremamente valioso, que quando ela chegar onde nós estamos hoje, nós estaríamos mais preparados, mais maduros e mais capazes de olhar para o mundo. Não seríamos abusados enquanto criança e nem seríamos abusadores quando crescêssemos. Então, este processo de ensinar a criança é muito fantástico, porque o processo de ensino consiste em repetir tantas quantas sejam as vezes necessárias para que alguém aprenda. E aprender é ouvir
tantas quantas sejam as vezes necessárias para que assimilemos e possamos viver por estes princípios. Então, quando o livro de Provérbios está dizendo isso, ele está dizendo: quem ensina tem que ter uma paciência de repetir todos os dias as mesmas coisas para que aquele fundamento fique guardado na mente. Quem ensina tem que ter a ideia de que tem que repetir todas as vezes as mesmas coisas. O problema todo é que nós somos gastos e vencidos por isso. E nem sempre mantemos a mesma palavra, nem sempre mantemos os mesmos princípios, nem sempre dizemos as mesmas coisas. Nós somos pessoas que nos movemos por circunstância. Um dia em que estamos zangados, a nossa tolerância é baixíssima para determinadas coisas, então não tem mais a constância do que falamos. O dia que estamos muito felizes, somos condescendentes excessivamente e nada precisa ser limitado ou disciplinado. Constância é, na verdade, o grande segredo para que ensinemos a alguém. E a constância é também o grande segredo para que nós aprendamos, para que nós possamos inserir no nosso viver o princípio no qual nós queremos ter todos os dias da nossa vida. Então, crianças precisam ser ensinadas em diversas coisas. A primeira delas é saber que a confiança é limitada em toda e qualquer pessoa. Há uma anedota do que dizem daquele pessoal que não se dá de jeito nenhum, e o pai chega, coloca o filho numa mesa e fala: pula que babai pega. E a hora que o menino pula, ele sai de perto e o pai fala: isso é para você nunca confiar em ninguém. Crianças precisam aprender a desconfiar de todos a despeito de serem carentes de carinho e de afeto. E que há limites para toda e qualquer aproximação. E que deve haver limite para todo e qualquer carinho. E que deve haver limite para toda e qualquer oferta. Isso precisa ser ensinado todos os dias, o dia todo, e todos os dias e os dias todos do mesmo jeito, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, preferencialmente com as mesmas palavras, para que as crianças aprendam que elas vão ter um relacionamento com as pessoas de conformidade com o grau da possibilidade. Se nós formos ver as estatísticas, nós vamos ver que os maiores abusos ou os maiores abusadores de crianças são pessoas próximas. São pessoas, muitas vezes, da mesma casa. Então, é preciso ensinar com uma constância tão firme, tão determinada, para que essa criança não seja abusada na infância e não vire abusadora na fase adulta. Então, se preocupar com esse tema é entender como devemos fazer o processo de ensino. Uma certa feita, meus filhos, conversando, falaram assim: pai, por que você diz sempre a mesma coisa? Eu falei assim: vocês me deram um prêmio agora de pai do ano, porque se eu digo sempre a mesma coisa, então significa que eu estou no caminho correto, onde devo dizer todos os dias as mesmas coisas. E o dia em que vocês assimilarem e aprenderem as mesmas coisas que eu digo todos os dias, vocês vão saber que isso é um princípio que vai nortear a vida de vocês e vocês crescerão sabendo disso. Então, quando o livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, observa que não está falando de caminho obrigatoriamente de religiosidade. Não está falando de caminho da igreja, está falando de caminho, ou seja, a nossa vida é um caminho, nós passamos todos os dias por um caminho onde vamos deixar as nossas marcas, deixar as nossas pegadas, e estas pegadas deverão ser transformadoras para nós que caminhamos e para aquelas pessoas que caminham conosco. Então, nós precisamos ter em mente isso, e essa constância vai produzir maturidade, vai produzir perseverança, vai produzir capacidade de discernir. Uma criança não abusada, e ensinada, e educada, e treinada para a vida,
será um adulto também educado, treinado para a vida e incapaz de ser abusador porque aprendeu respeito. A alteridade é algo que precisamos ensinar às nossas crianças desde cedo, a se preocuparem consigo mesmo e valorizarem o outro. Nós temos perdido isso. E a Escritura nos exorta acerca destes princípios todos os dias. O dia todo, para que sejam princípios assimilados e princípios vividos. O meu desejo é que aqui neste encontro, como eu sei da qualidade da preocupação da Eleni em trazer pessoas efetivas para falar dos assuntos e falar com veemência e falar com precisão, que vocês que estão aqui usufruam, porque cuidados paliativos, ou cuidados preventivos, ou cuidados que previnam, ou cuidados que aliviem a dor, é algo fantástico quando nós conseguimos oferecer. Porque quando oferecemos, nós também recebemos. Ensino e aprendizagem é um processo de mão dupla. Quem ensina também aprende, e quem aprende também ensina. Então, quando diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Enquanto a criança aprende, ela nos ensina. E enquanto vive, nós vamos desenvolvendo o aprendizado. Aprendam, apreendam, retenham todo o ensinamento que seja dado a vocês nesses 2 dias, mas não guardem dentro de si. Compartilhem, esparjam para as pessoas esse conhecimento, para que ele se multiplique e novas pessoas estejam preocupadas com a saúde das pessoas, com o cuidado das pessoas, e que nas fragilidades elas sejam abraçadas, sejam acolhidas e possam compartilhar, esparramar, e isso virá uma grande onda, uma onda que verdadeiramente vai alcançar as pessoas perto e longe de nós. É o meu desejo para vocês. É o meu desejo que esse congresso a cada ano cresça, de forma que daqui a pouco a gente não consiga mais fazer aqui, viu, Eleni? Que daqui a pouco tenha que ser lá no Rui Barbosa, e ainda com uma sala de apoio, com uma telona para que as pessoas assistam à distância. Tá bom? Eu quero terminar esse momento de reflexão com uma oração, rogando de Deus ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês que aqui estão, e que vocês abençoem as pessoas no contato, no dia a dia, com aquilo que tem sido passado a vocês aqui. Deus, obrigado. Ensina-nos a ensinar, para que ensinando aprendamos também. Ensina-nos a ensinar às nossas crianças todos os dias as mesmas coisas, para que aprendam. E aprendendo, guardem em suas vidas. E guardando em suas vidas, envelheçam sabendo dessas verdades e sabendo a preservação e ter o cuidado com o outro. Dada a tua bênção a Eleni, Pai, preserve-a, para que ela possa continuar, ó Pai, diante deste grupo, motivada em compartilhar a questão da saúde, a questão da alteridade, a questão do cuidado com as pessoas. E aqueles que aqui se achegam, Pai, que sejam grandemente abençoados, que os nossos preletores, Pai, possam transmitir daquilo que conhecem, daquilo que saibam, para que possa ser aplicado à vida, e esta aplicação redunde em socorro e bênção para as pessoas. Dirige os nossos passos, ó Pai. Eu oro assim agradecido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa noite, bom trabalho. Vamos passar um breve vídeo também da campanha que está sendo feita pela TV sobre abuso. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Disque 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida.
Quero convidar agora o doutor Daniel Martins Barros. Ele é psiquiatra cristão. Eu o conheci, eu pensei que era quando ele era residente, eu participava das discussões de caso lá na equipe da psiquiatria do HC, e eu achei que era naquela época, mas ele falou que eu o conheci quando ele era ainda estudante, aluno da medicina da USP, muitos anos atrás. E ele vai estar nos falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, doutor Daniel. Não queria entregar, não, mas foi em 1995. Eu tinha cabelo escuro na época. Agora é cabelo branco, né? Boa noite. Existem alguns pontos centrais que a gente não pode deixar de saber quando a gente fala sobre abuso sexual, sobre relação sexual com menores de idade. E um dos principais, se não o principal, é essa distinção sobre a qual a gente vai se desdobrar um pouquinho, que é a diferença entre estupro e pedofilia. Eu já dei essa palestra algumas vezes e, por vezes, quase apanhei de pessoas que não conseguiam compreender como alguém pode cometer um abuso e não ser doente. Eu não estou dizendo que é normal, eu não estou dizendo que é justo, eu não estou dizendo que é bom, mas nem tudo que é ruim, nem tudo que é mal é doença. Certo? Senão a gente não precisava de cadeia, estou só hospital e ia todo mundo para o hospital. Né? E não é assim. Então, esse é um foco de distinção muito importante que a gente vai fazer nessa noite, e é um privilégio para mim estar aqui. Eu agradeço a Eleni, eu já conheço há tantos anos, e a gente vai a cada 4, 5 anos a gente se esbarra em algum lugar, né? Ou num corredor de um hospital, ou num fórum, ou numa palestra, mas é sempre bom. Eu lembro, e é uma recordação muito afetiva para mim. Eu não lembro exatamente por que a Eleni estava na classe aquele dia, lá na minha sala de aula. Acho que tinha um espaço ali para apresentar a capelania para os alunos, não sei se era um acordo, enfim, mas eu acho que era numa aula de anatomia, se eu não me engano, no primeiro ano. Enfim, você cristão, chegando na faculdade, primeiro ano, aquele ambiente tão diferente para você, e eu não lembro exatamente o que foi dito, mas eu lembro com clareza dela contando um episódio de quando ela foi visitar um paciente com HIV, e na época que a AIDS era um mistério ainda. Você me corrige se a minha memória estiver distorcida, mas eu lembro assim. E não me corrige não, porque a memória é muito afetuosa, então deixa ela errada, se eu estiver errado. E ela contava que era um mistério, aquela doença, ninguém sabia muito bem o que era, e aí tinham alguns pacientes que ficavam isolados lá, né, nas enfermarias, e ela teve que se paramentar inteira e se colocar, por exemplo, uma roupa de astronauta, e ela entrou, e na hora que ela entrou, o paciente disse assim: que bom que você está aqui. E na hora que ela falou isso, me arrepio, contando, me arrepio agora, assim, porque é isso, né, é o contato humano, e acho que a capelania, ela tem esse papel, né, eu vou falar uma coisa, vocês vão entender, vocês dão um desconto, né, sou psiquiatra, sou cristão, já é muita coisa, né, então dão um desconto se eu falar uma coisa, não se ofendam, mas assim, tá bom, você vai lá, fala de Deus, ok, Deus pode te curar, etc. A gente sabe que Deus não cura todo mundo, senão ninguém morria, né? E tem gente que sofre pra caramba, mesmo sendo crente, enfim. Mas quando você vai lá e você toca a pessoa e você consola a pessoa, você está sendo o reino, né? Você está sendo ali a presença de Deus naquela pessoa. Então, eu costumo dizer que tem duas maneiras dos anjos se manifestarem, né? Uma é o ser celestial agir como gente, isso depende deles. A outra é a gente agir como um ser celestial, isso só depende de nós, né? Então eu acho que o papel da capelania é muito esse, pelo menos é como eu entendo. E a questão do abuso, ela é uma questão em que a capelania pode fazer muita diferença, porque a gente está falando sempre de um contexto de muito sofrimento.
não vou nem falar dos casos que não são descobertos, dos casos que não são denunciados, enfim, isso é daqueles casos que vão por anos a fio. Estou dizendo aquele caso que chega até você, que você está no hospital e aquele paciente tem aquela questão, ou a pessoa te procura num atendimento e tem essa questão, é uma situação de muito sofrimento sempre. De sofrimento da criança, do menino, da menina, de sofrimento da família, de sofrimento, às vezes, da mãe, que pensa, como que eu deixei isso acontecer? Será que eu fui conivente? É muito sofrimento. Eventualmente, de sofrimento até da pessoa que está no papel de abusador. Às vezes, muito sofrimento. E é importante a gente entender essas distinções. Então, tudo isso, toda essa introdução para dizer que eu agradeço muito o convite e para mim é uma honra estar aqui nessa sexta-feira. Eu abro com essa foto, com essas duas fotos, que fizeram muito sucesso na época. Alguém reconhece essas fotos? Não? Elas não são, assim, exatamente eróticas, mas se você quiser interpretá-las com um viés meio sensual, você consegue, né? Esse era um fotógrafo que eu não vou entregar ainda quem era, é um fotógrafo muito famoso, do século XIX, e ele tinha um grande apreço por crianças, sobretudo garotas. E essa garotinha, na verdade elas são irmãs, e essa aqui, da direita, inspirou uma obra muito famosa que ele escreveu, também era um escritor. E ele foi, tem uma dúvida sobre a biografia dele, tem essa coisa, será que ele era pedófilo, será que ele não era, que ele tinha fotos, e escrevia cartas para as amiguinhas e tal. Ele chegou a passar por um processo, foi acusado pelos pais dessa menina, que eram amigos, não ficou provado, enfim, mas parece que, tendo ou não havido abuso, havia ali um afeto, de alguma forma inadequado, que, por outro lado, inspirou algumas coisas muito interessantes. Então, eu introduzo essa foto e, no final, só vou falar quem é, para deixar assim, essa ambiguidade que existe na questão do abuso e da pedofilia. O que a gente vai falar, basicamente, então, vou fazer... Essa é a diferenciação. A definição médica do termo é diferente da definição jurídica. O abusador é diferente do pedófilo. Isso tem implicações até médico-legais que eu vou passar brevemente, não é o fórum, mas é importante a gente saber, porque quando você está atendendo uma pessoa dessa, a pessoa te pergunta se ela vai processar, se ela não vai processar. Ela já, muitas vezes, já está num processo, porque não depende dela processar, não dá para retirar a queixa. E você precisa saber quais são as implicações e o que está acontecendo. Falar um pouquinho dos sinais e sintomas de uma criança abusada e como se trata abusador, como se trata essa criança e o que a gente precisa lembrar quando a gente sair daqui. Então, primeira coisa, é importante entender que a pedofilia é uma palavra que traz muita confusão. Eu lembro de uma história do Monteiro Lobato, que ele era a Emília falando com um anjinho, acho que era da gramática da Emília, se eu não me engano, e ele fala assim, como ela está explicando para o anjo como as palavras trazem confusão, e ela dá o exemplo da palavra cabo. Fala assim, olha, a palavra cabo, ela pode ser cabo de panela, ela pode ser cabo telegráfico, ela pode ser uma patente militar, ela pode ser um pedaço de terra que entra pelo mar, tudo isso é cabo e a gente usa a mesma palavra para se referir a coisas tão diferentes. Ela dizia que a gente tinha que parar de falar. Para a Emília, a gente tinha que parar de falar, porque, olha, vê as formiguinhas, os cupins, eles não falam nada e são sociedades que funcionam tão bem, né? E o anjinho falou, então por que a gente não arranca a língua de todo mundo, né? E quando a gente usa a palavra pedofilia, pedofilia é igual cabo. Ela está se referindo a coisas muito diferentes e dá muita confusão por causa disso. Porque uma coisa é uma doença. Existe um transtorno mental, que é um transtorno da preferência sexual, que é um diagnóstico médico, que é a pedofilia. Só que quando você vê o Datena falando da pedofilia, olha lá o pedófilo, ele não está falando do sujeito que tem um transtorno mental. Ele está falando muitas vezes de um abusador.
E aí vem a outra notícia que foi encontrada e desbaratada uma rede de pedofilia. Não é um clube de doentes mentais, né? E nem tampouco, necessariamente, um lugar onde várias pessoas têm relação com crianças. Aí são as redes sociais que fazem o tráfico de imagens, fotos e vídeos e etc. Então, pedofilia é isso, é uma doença, é um crime, é o outro crime que é da internet, é o abuso. Então, a gente precisa diferenciar o que é o quê, porque isso gera muita confusão. Pedofilia, então, é uma parafilia. O que é uma parafilia, né? Para é ao lado, e filos, afeição, desejo, amor. Então, é um desejo desviado. Desviado porque não está na norma, não está na média. Existem várias parafilias. Tá? A pedofilia não é a única. Tem gente que tem desejo por coisas que você nem imagina. Pensa uma coisa, tem gente que tem desejo por isso. É qualquer coisa que tem. E são desejos muitas vezes intensos, recorrentes. Não é que o cara uma vez ele teve lá um desejo com, sei lá, uma bota de borracha. Não, o cara só pensa em bota de borracha. Assim, para o cara se excitar, ele tem que pensar em bota de borracha. E ele não consegue ter relação se não for com bota de borracha. Então, qual é o problema da bota de borracha? Nenhum. O problema é que o cara não tem a liberdade, ele não consegue fazer se não for assim. Ele é escravo de um desejo. Existem várias parafilias, né? Objetos não humanos, por isso que eu falei da bota de borracha, a parafilia da humilhação e do sofrimento, né? O sadismo e o masoquismo. Tem gente que só consegue ter excitação na visualização, ou pelo menos na fantasia do sofrimento de alguém. Pô, se for consentido, né? Isso parece que é uma fantasia tão comum aí, porque senão nos 50 Tons de Cinza não tinha feito o sucesso que fez. Mas qual é o problema, então? O problema é justamente o sujeito não ter liberdade, ele não consegue fazer diferente. Em saúde mental, pessoal, é importante a gente entender o seguinte: muitas coisas estão presentes em muitas pessoas. Por exemplo, tristeza, todo mundo fica triste de vez em quando. Ansiedade, todo mundo fica ansioso de vez em quando. A tristeza vai ser uma doença quando ela foge do controle da pessoa. Ela vem e não vai embora nunca mais, a pessoa tenta se alegrar, a pessoa tenta reagir e ela não consegue. Bom, perdeu o controle, isso começa a trazer prejuízo. Isso vai ser uma doença chamada depressão. Ansiedade, mesma coisa. Desejo sexual, mesma coisa. Quando o 50 Tons de Cinza fez aquele sucesso, pediram para eu comentar sobre o fato de que, puxa, então quer dizer que tem bastante gente que gosta, de alguma maneira, aí, de um pouco de violência, um pouco de medo, um pouco de susto. Pode ter, pode não ter, enfim, não é isso que é patológico. O patológico é o sujeito perder o controle sobre isso. Deu para entender, então, o que é, eu estou falando de parafilias em geral, né? Algum desejo desviante nesse sentido, né? Que não é um outro adulto vivo, o desejo habitual, que não é o patológico, o parafílico, é um desejo por outro adulto vivo. Antigamente se falava um adulto do sexo oposto vivo, hoje isso não é mais uma questão de saúde mental, tá? O sujeito gosta de homem, gosta de mulher, isso não é uma questão de saúde mental. Isso pode dar pano para muita discussão, etc., mas não é uma questão de saúde mental e que causa desconforto ou prejuízo. Então, tudo bem, se o cara está lá, ele tem lá um fetichezinho e está combinado com a parceira, com o parceiro, e aquilo está adequado, está entre quatro paredes, está sob controle, não está causando desconforto, não está causando prejuízo, tudo bem. Mas quando a coisa começa a sair do controle do sujeito, ele começa a se sentir mal com aquilo. E aí a gente vai falar de uma parafilia. A pedofilia é uma parafilia. É um tipo de parafilia, ou seja, é um desejo recorrente que atinge maiores de 16 anos. Tá? Você não faz diagnóstico de pedofilia num adolescente. O adolescente não é pedófilo. E com diferenças de mais de 5 anos entre a pessoa e o objeto do seu desejo. Tá certo? Então, se a pessoa tem 17 anos e tem o desejo por uma menina de 14, você não há que se falar em pedofilia. Tá certo? Esses são os critérios. Habitualmente, existe um desejo, então, que é recorrente e é intenso. E esse desejo não é necessariamente que o sujeito vai ter a relação com criança. É como o cara que tem, sei lá, parafilia com morto.
tem disso, tem parafilia com um monte de coisa que você pensar. O cara não vai lá necessariamente no necrotério encontrar um... Tem gente que faz, mas é raro, é difícil, a logística é complicada. Você tem que ter muitos amigos influentes. Então, é difícil. Então, o que isso se passa na fantasia? Muitas vezes na fantasia do sujeito, e com grande desconforto. O cara percebe que aquilo ali é como assim? Morto. Né? Com criança é a mesma coisa. Na maioria das vezes, o pedófilo tem esse desejo intenso, recorrente, e aí é que é importante a gente saber, normalmente, quando é por meninas, são por meninas pequenas, com menos de 10 anos, ou até 10 anos. Eu trato de uma paciente que ela é da vara de abuso, é uma vara meio que especializada em abuso, ela é diretora da vara da justiça. E ela me trouxe um dado que eu não vi na literatura médica, e que eu falei assim, depois que ela me falou, agora eu preciso estudar isso, eu preciso investigar. Ela falou, doutor Daniel, é muito impressionante. Normalmente, quando o cara é abusador de menina, quando ela menstrua, para o abuso. Então, tem uma coisa com a menina na infância. Né? E quando é com meninos, usualmente são os meninos pré-púberes. Né? Estão ali na margem da puberdade. Não é um menino pequeno, não é a criança, mas não é já o menino na puberdade, é aquele menino pré-púbere. Exclusivo ou não. Então, o sujeito pode ser casado, pode gostar de mulher, pode ser homossexual, gostar de homem, pode ser heterossexual e gostar de mulher, e, paralelamente a isso, ter um desejo intenso e recorrente contra a sua vontade de pensar em criança, de ter imagem de criança na cabeça, de fantasiar com criança. Isso é involuntário, isso é contra a vontade do sujeito, ele não tem controle sobre os desejos dele, sobre os desejos que ele sente, como de resto nenhum de nós. A gente deseja coisas que a gente não deve, e aí o que a gente vai fazer com esse desejo é que são elas. Mas o que passa na nossa cabeça é o que passa na nossa cabeça. E essas pessoas, por que é considerado um transtorno mental? Porque elas não têm o controle sobre esse desejo. Perderam o controle. Agora, na maioria das vezes, não perderam o controle, essa aqui é a definição jurídica, já vou até ela. Na maioria das vezes, não perderam o controle sobre os atos. Esse agora, preste atenção, quem está dormindo acorda, depois volta a dormir, porque esta frase é uma das mais fundamentais. A maioria das pessoas que tem pedofilia não comete abuso contra a criança. A maioria das pessoas que tem esse transtorno sofre com esse transtorno, reconhece esse desejo como patológico e sofre com ele. Às vezes faz uma besteira, pega uma imagem na internet, isso por si só já é crime, mas pega para se masturbar e para tentar aliviar de alguma maneira esse desejo. Tem N caminhos, mas a maioria não comete abuso. A gente não tem precisão, a gente não sabe quanto que tem de pedófilo na sociedade, porque as pessoas não procuram tratamento, na maioria das vezes. Até porque ele fica ouvindo tanto que pedofilia é crime, que se ele falar para o médico, ele vai ser preso, né? Vai sair do consultório algemado. Quando, obviamente, não adianta, e nem tem porquê prender alguém que não fez nada. Ficou claro, pessoal, o que é a pedofilia do ponto de vista médico? Eu não vou estar aqui na mesa redonda, então, se tiver dúvida, é agora. Ficou claro? Beleza. Agora, existe uma outra definição, ainda que é chamada de pedofilia, na esfera jurídica, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito ou envolvendo criança ou adolescente. Essa é uma outra coisa. Quem faz isso não precisa nem ser pedofílico, nem ter o transtorno pedofílico, nem ser abusador, pode ser um cara que está ganhando dinheiro com isso. O equivalente de um traficante. Então, essa é uma outra coisa que se chama de pedofilia, que se existe é porque tem demanda. Infelizmente, a verdade é essa. E existem pessoas, e eu já tive ocasião até de participar de casos, de pessoas que são viciadas em internet,
não necessariamente em pedofilia, mas que fica tanto tempo baixando tanta coisa que acaba sendo pego em redes de pedofilia, e aí pedofilia é usada nesse sentido, mas sem que tenha o desejo, pega foto de tudo, foto de acidente, foto de explosão, foto do Estado Islâmico decepando as pessoas, pega de tudo e pega inclusive fotos de criança e cenas e vídeo, etc. As pessoas ficam alucinadas com essa coisa da internet. Eu vi uma vez um sujeito que ele não saía do quarto, ele fazia cocô em Tupperware. Não saía do quarto, esse é um negócio realmente patológico e tinha uma questão de pedofilia, mas ele não era pedófilo como um desejo, ele não tinha esse desejo recorrente, ele pegava lá as imagens como pegava um monte de outras coisas. O sujeito ele tem que ir para a cadeia, ele tem que responder penalmente, é outra história. O sujeito que está consumindo e o sujeito que está divulgando. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar. O sujeito que consome, aí é complicado, porque o sujeito que baixou a imagem, ele fez o upload ou ele fez o download, só baixar é o crime, não é o crime, é mais... O sujeito que só passa pelos sites, em princípio, ele não está aqui. Não fala no artigo ver, certo? Não estou desculpando, não estou falando que está tudo bem, não estou falando que é ok. Estou falando que não está previsto nesse artigo ver o material pornográfico envolvendo crianças. E é aqui que é o X da questão. E o sujeito, tá bom, mas o sujeito que vai lá e abusa da criança. O sujeito que transa com a filha, com a sobrinha, com a enteada, como disse muito bem o capelão, a maioria das vezes é alguém conhecido, alguém próximo, muitas e muitas vezes alguém dentro da casa, às vezes é vizinho, mas assim, porque tem um ganho de confiança, e lógico, o clássico do sujeito que pega na porta da escola, enfim, o desconhecido, que é mais raro. É engraçado, né? A gente tem mais terror disso, do sujeito, olha, não vai com o estranho, não aceita doce, etc. A gente protege tanto do estranho quando, muitas vezes, o problema está dentro de casa, ou muito perto de casa. Mas o sujeito que vai lá e transa com a criança, ele o Datena vai lá e fala, ele é o pedófilo, aí o Marcelo Rezende fala, foi pego o pedófilo. Na verdade, a gente não sabe se ele é pedófilo do ponto de vista médico. A gente sabe que ele é um estuprador do ponto de vista legal. O estupro, o que é o estupro? O que é transar com criança significa o quê para a lei? Significa um estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então sexo ou qualquer outro ato libidinoso. Bolinação, sexo oral, sexo anal, porque antigamente, no Código Penal, antes da reforma, estupro era só de mulher, só mulher podia ser estuprada e era só pênis na vagina que era considerado estupro. Hoje não, qualquer ato libidinoso é considerado estupro, mediante violência ou grave ameaça. Porque a imagem que a gente tem do estupro é o cara que pega na força, né, pega a mulher, ela sai de trás da árvore, é o maníaco do não sei o quê, o maníaco da cantareira, o maníaco do ponto de ônibus, vai lá, pega a mulher à força, fica quieta, com estilete, com um revólver, e vai lá e tem a relação. Porque a gente pensa na violência ou na grave ameaça. Mas, isso é verdade para os adultos. Se a pessoa não tem, a gente vai ver no próximo artigo, se a pessoa não tem o discernimento ainda, o ato por si só é considerado violento. Porque a sociedade brasileira, no mundo todo, varia um pouco de idade para idade, mas o mundo, a sociedade em geral, entendem que você, mesmo que seja sem violência, sem grave ameaça, foi na lábia, ela queria, ela gostou, essa menina aí já é safadinha mesmo e tal, não importa. A gente entende como sociedade, a gente tem um combinado. Nosso combinadão está escrito na lei. E qual é? Não pode. Tá certo? Então, se a conduta resulta a lesão corporal, é mais grave, etc. Agora, isso é o que a gente tem de estupro, né? Normalmente na cabeça. Agora, o Código Penal brasileiro prevê, e aí que vão entrar as crianças, o estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, passar a mão, com um menor de 14 anos. Não pode.
Não, mas ela já sabia, ela já trabalhava na noite. Teve um caso, uma vez, na juíza do STJ, que inocentou o cara que tinha relação com uma menina, porque a juíza falou assim, ela já era prostituta. Aí eu escrevi um artigo na época e falei assim, olha, a lei não existe para impedir a criança de ter relação com o adulto. É o contrário. Importa a menina, importa o cara, você não pode. Não, mas ela já trabalha, não pode, é a lei, menor de 14 anos é estupro, porque a gente entende como sociedade que menor de 14 anos não sabe muito bem o que está fazendo. Ah, mas já faz isso há tantos anos, pior ainda, sabe menos ainda, começou mais cedo, não desenvolveu a crítica sobre aquilo que está acontecendo adequadamente. Então, pegou a filha, a sobrinha, o menino, é estupro, é um estuprador, não é um pedófilo necessariamente. E a conduta para essas pessoas é cadeia, né? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou não podia oferecer resistência. Duas coisas acontecem aqui. Então, a pessoa com um transtorno mental, e é isso que chega para a gente lá no Instituto de Psiquiatria, eu faço a área de perícias, né? Eu faço a parte de psiquiatria forense. Muitas vezes chega alguém que foi abusado e que tem uma dúvida sobre a pessoa ter ou não um retardo mental. Se ela sabia ou não o que estava acontecendo ali. Então, a gente tem que fazer uma perícia, mas nesse caso tem uma enfermidade, um transtorno mental. E o outro, a pessoa que não podia oferecer resistência, é o estupro de campus. Campus rape, já ouviram falar de campus rape? É uma coisa que começou a se discutir de poucos anos para cá, mas assim, essas festas de universidade, que o povo vai lá, enche a cara e bebe, não sei o quê, e fica todo mundo trelelé, e a menina meio desacordada, e o sujeito vai lá e tem relação com ela. Isso é estupro. Por quê? Porque ela não podia oferecer resistência. Isso é estupro. Ah, mas daí eu sempre ouço, mas se os dois estão bêbados, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tivesse bêbado. Não, porque o argumento é, não, ela estava bêbada, ela não podia oferecer resistência, mas ele também estava bêbado, não sabia o que estava fazendo, mas não bebesse. A lei também prevê claramente que não exclui a responsabilidade penal a embriaguez voluntária. Né? Se bebeu, você sabe o que você está fazendo, não beba. Ou redução de danos, bebe, não sai de casa, enfim. Então, não tem essa conversa. E aí, se tem lesão, se tem morte, a pena vai sendo agravada. Mas é importante, eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa distinção. E tem ainda o crime sexual contra vulnerável, induzir... Soltou o cabo quando você virou para me ajudar, me atrapalhou assim, de uma tal maneira... Brincadeira. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, e satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso para satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Como assim? Não entendi nada. Eu vou te explicar. Eu já vi. Sujeito que pagava a menina para ficar transando entre elas e ele ficar olhando. Levava as meninas no motel, pegava as meninas, aí já era adolescente, 14, 15, 16 anos, levava para o motel e pagava para elas ficarem transando e o sujeito se excitando. É crime. Não pode. Não pode fazer. Mas eu tenho desejo, mas eu tenho fantasia. Não pode fazer. Tem uma história muito interessante de um sujeito na França que foi condenado por pedofilia, e aí chamou como testemunha um psicanalista, e aí ele foi, explicou do ego, da mãe, da infância, do desejo, fez toda aquela coisa, e o juiz falou, nossa, muito interessante, hein? Puxa, entendi tudo, como esse cara se tornou pedófilo, só que na França não pode. Então, não pode, tá certo? Então, para que não haja dúvida, pedófilo tem um transtorno, independente do que ele faz, ele tem um desejo, e é esse desejo que determina o fato de ele ser doente. A maioria não comete crime. E agora, pasmem, é aqui que eu quase apanho. O abusador é o sujeito que comete o ato sexual, é o estuprador. Independente de ele ter transtorno ou não, se ele cometeu o ato, ele é um abusador, ele é um estuprador, mas a maioria das pessoas que abusa de criança não é doente. Não tem um transtorno mental.
Nossa, como pode? Pois é, como pode? É o sujeito que vai lá e ele acha que pode. Ele acha que tudo bem. Não que tudo bem porque ele faz escondido, mas ele acha que de alguma forma lhe é dado aquele direito. Isso tem muito a ver, as pessoas, tem gente que acha que não existe, que é crítica, mas isso tem muito a ver com o que é conhecido, ficou agora conhecido, graças a Deus está sendo falado, como cultura do estupro. O sujeito acha que pode. Tem uma questão de gênero tão forte, assim, lógico que não é só a cultura que leva ao estupro, existe uma coisa biológica também que a gente não pode negar a biologia para afirmar a cultura, os dois coexistem. Mas, recentemente, uma colega que é representante de farmacêutica, sabe que os médicos recebem representante, que vão lá mostrar os remédios e tal, né? Uma moça bonita, farmacêutica, foi visitar um médico, o cara trancou a porta e começou a dar em cima dela, pegou no braço, vem cá, o que você vai fazer esse final de semana? Ela puxou o braço e falou assim, doutor, se encostar em mim de novo, eu vou gritar. Eu falei, você consegue imaginar essa situação oposta? Um representante homem visitando uma médica e a médica tranca a porta e tentar seduzir o cara? Não consegue, por quê? Porque é cultural, o cara acha que pode. Então o sujeito tem lá uma criança que é vizinha, ele está com desejo, ele vai lá e ela foi gostando, ou às vezes nem foi gostando, teve o desejo e vai lá e abusa. A maioria dos abusadores de criança não tem diagnóstico de pedofilia. Isso é importante porque isso vai ter implicação legal. E a gente vai ver o que fala no Código Penal. Por quê o Código Penal? Porque o Código Penal vai dizer que é isento de pena o sujeito que, no momento do crime, da ação ou da omissão, se ele tinha um transtorno mental que atrapalhasse o seu entendimento ou sua autodeterminação, ele não vai ser preso, ele vai para uma medida de segurança. Por quê? Porque esse cara é doido. Ele tinha uma doença mental que não sabia o que estava fazendo, ou se sabia, não conseguia se controlar. Se a doença é mais leve e não priva totalmente o sujeito de entendimento, mas atrapalha o seu autocontrole, ele pode ter uma pena reduzida, ou pode ter a pena transformada em tratamento. Eu coloco isso porque, às vezes, fica na dúvida, tá bom, mas e se o pedófilo, aquele doente mesmo, comete um crime? E se ele vai lá e se masturba na frente de uma criança? Eu não vou nem pegar o abuso completo, que é mais radical, né? Cometeu um crime. Mas aí é que é preciso uma avaliação para verificar se ele tinha realmente uma doença e se essa doença, o desejo era tão intenso que o privava ou pelo menos prejudicava a sua capacidade de autocontrole. Porque esse sujeito, por mais que a gente queira que ele morra, a verdade é que ele tem uma doença e não adianta pôr na cadeia. Porque ele vai sair, ele vai continuar doente na cadeia, vai sair e vai continuar doente fora da cadeia. Por isso que existem projetos de lei que falam, o nome é feio, né? A castração química, né? Vamos ser um Estado castrador, fascista. Na verdade, a castração química é um nome feio para alguma coisa que se faz no mundo inteiro, que é ajudar a pessoa a recuperar o controle sobre o seu desejo. Nesse caso, farmacologicamente, com o uso de remédio, com o uso de medicamento. Então, é um dilema, é um desafio para a nossa humanidade. Encarar alguém que abusou de uma criança e dizer, esse cara não vai ser preso. O nosso impulso, nosso instinto de buscar a equiparação, que é o nome técnico para vingança, fala assim, não pode, essa pessoa tem que ser presa, ela tem que pagar. E isso aqui é importante a gente entender que não é uma desculpa, eu não estou dizendo assim, tadinho. Não é tadinho, ele fez, não podia fazer, mas colocá-lo na cadeia não vai proteger a sociedade no período que ele estiver na cadeia, mas não resolve o problema. Dá para entender o dilema? É angustiante mesmo, gente. Bem-vindo ao meu mundo, é isso aí. A gente tem que lidar com essa sensação de, putz, e agora? O que eu faço? A saída, né? E é aqui que os projetos de lei de castração química se pegam, se essa doença que o sujeito, que atrapalhou o racional do sujeito ou dificultou o seu autocontrole, tem
tratamento, a pena a qual ele seria submetido pode ser substituída por um tratamento. Então, nos projetos de lei, quando começou a ideia da castração química, eu fui dar uma lida para criticar, né? Porque eu também tinha a sensação que era uma coisa fascistoide, assim, exagerada e tal. E aí eu comecei a ler os projetos, e muitos, tem vários, né? Mas alguns deles são muito bem feitos, no sentido de que eles propõem que o sujeito que abusou de criança e tem um diagnóstico feito por junta médica, não é um palpite do juiz, não é o grito do delegado. E esse diagnóstico tem uma indicação médica de tratamento, porque também tem doentes e doentes, o remédio é igual qualquer outro, tem que ter uma indicação, tem que ter critérios clínicos. Se houver, então, o diagnóstico, e se houver a indicação do tratamento, nesses casos, então, a prisão pode ser substituída por um tratamento compulsório. Então, também não é assim, o sujeito, tá bom, eu acho que hoje vou marcar um retorno lá, vou bater um papo com o médico, faz tempo que eu não vejo ele. Não, é compulsório, ele tem que provar para a justiça que ele está indo lá, tomando as injeções, falando com o médico, etc. Para mim, no caso do pedófilo, não do abusador, mas do pedófilo, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Até porque a maioria das pessoas que tem pedofilia, se fosse lhes dada a oportunidade de tratar, gostariam de se tratar para se livrar desse desejo que lhes é incômodo. Então, é por isso que eu defendo esses projetos. Então, o que a gente tem que fazer? É isso que eu estava querendo dizer. A gente tem que estabelecer o diagnóstico nesses casos. Definir se o sujeito tem ou não essa capacidade, se ele tem a doença, se ele tem essa capacidade, se ele tem esse autocontrole, e a partir daí propor uma intervenção. Isso é ideal que se faça antes do sujeito cometer um abuso. Por isso a campanha, eu entendo, tinha a campanha da OAB, pedofilia é crime, denuncie. Eu entendo o espírito dessa campanha, mas, por outro lado, ela inibe o cara que tem pedofilia de procurar tratamento. Então, também podia ter a campanha, pedofilia é doença, se trate. Percebem, né, esse jogo, esse embate? Eu já vi bate-boca em congresso, de um cara falar, é crime, o outro é doença, é crime, é doença. Precisava alguém lá falar, não, calma, os dois estão certos, né? Ou os dois estão errados, dependendo do que estão pensando. Então, a gente tem intervenções para fazer. A gente tem tratamento para fazer. Agora, intervalo. Só um segundinho. Fim do intervalo. Ficou alguma dúvida da diferença do abuso, do estupro para o pedófilo, para o estuprador, para o abusador? Vocês entendem como é importante essa distinção? É só coisa da minha cabeça que é importante, ou vocês acham que é importante? É importante ou não diferenciar as duas coisas? Só 3 acham que é importante, né? Então, perdemos tempo aqui, jogamos meia hora fora da palestra. É importante. Você tem que entender do que você está falando, com quem que você está lidando. Você está lá, você está atendendo uma criança, está atendendo uma família. Quem que é esse abusador? Como que você vai fazer uma abordagem familiar sem entender a família? Diga. Isso, pedófilo é o nome de uma doença, pedofilia. Não, pedófilo é um transtorno mental. É um transtorno mental. Entendeu? A pedofilia é o transtorno mental. Então, o pedófilo é aquele que sofre de pedofilia. E aí tem o cara que abusa de criança, que às vezes a gente chama de pedófilo inadequadamente. Ele é um estuprador. Entendeu? Esse é o gancho, esse é o problema. O pedófilo, o sujeito que tem a doença, que tem o transtorno, pode, em determinado momento, ser um abusador. Pode estuprar, pode bulinar, pode acontecer. E aí é o que eu estou falando. Esse cara, hoje em dia, ele é preso. Mas o problema é que a prisão não resolve. Você já entendeu que ele é um pedófilo, que ele tem um transtorno mental. Cadeia não trata transtorno mental. Então, daí a ideia, que eu acho, por isso que eu defendo, de se transformar a pena de cadeia
em uma medida de segurança, que é, esse cara é obrigado pela justiça a se tratar. Isso não repara o que aconteceu com a vítima. Ela ir para a cadeia também não repara o que aconteceu. Nem morrer não repara o que aconteceu com a vítima. Nada repara o que aconteceu com a vítima. Certo? Vamos pelo menos tentar evitar que haja novas vítimas. Então, aí assim, a pergunta é se todo mundo cura? Não, ninguém cura, em primeiro lugar, ninguém cura. Pedofilia não tem cura. Você vai ter o tempo todo que manter o controle. E aí os números variam muito, e esse é o problema de a gente não usar o tratamento, a gente não tem muita base de dados, tem bases de dados internacionais, que varia dependendo se é comprimido, se é injeção, se é hormônio, se é antidepressivo, enfim, tem vários tipos de tratamento, a eficácia também varia, mas vamos combinar que é um cara que fica muito mais vigiado. Não é? Não vai. Não vai. Nem na perícia você vai saber se o cara não te falar. É o desejo. O desejo é invisível. Percebe? Então, é que quando o sujeito é pego, aí normalmente você vai conversar, e aí o cara quer mentir para você também não cola muito, né? Mas quando ele é um pedófilo e ele vai te contar a história, você começa a identificar. Entendeu? Mas sim, o pedófilo pode estar perto, o estuprador que não é pedófilo pode estar perto, o serial killer pode estar perto, não estou falando de ninguém em volta dela, mas assim, pode estar perto, né? Então, realmente, isso a gente não tem como saber. Agora, e a vítima? Oi? Em especial crianças pré-púberes. Então, o que leva alguém a roubar um banco? O que leva alguém a bater na esposa? No mundo tem um negócio chamado maldade. E a maldade não é doença. A gente gostaria, né? Então a gente gosta de falar maldade, sei lá, é o encapetado, é o louco. A gente gosta de dar uma causa assim para a maldade, para colocar o mal distante de nós. Tem eles e nós, mas não, a maldade está aí, ó. Eu queria passar brevemente sinais e sintomas de abuso numa criança, só para a gente ficar alerta. Antes de mais nada, isso aqui pode acontecer em outras situações, pode acontecer em bullying, pode acontecer em sei lá, criança que tem uma doença orgânica, que está com dor e não sabe se expressar, pode acontecer em várias situações. Isso não são sinais diagnósticos, assim, viu isso é porque a criança está sendo abusada, mas são sinais de preste atenção nessa criança. Choro excessivo sem razão aparente, irritabilidade ou agitação extrema, mudança de humor, regressão a etapas do desenvolvimento anteriores já ultrapassadas. A criança não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama do nada. Certo? A criança estava aprendendo, já estava falando melhor, volta a trocar palavras, enfim, é uma regressão que a gente chama. Tudo isso, lógico, sem motivo aparente. De repente o sujeito está lá, morreu o pai, e aí você vê esse tipo de coisa. Mas é para ficar alerta, para ficar atenta. Medo inexplicável, distúrbios do sono, apego excessivo a certos adultos. Existe um transtorno até de ansiedade de separação, que a criança não consegue patologicamente se separar de alguns adultos, mas, enfim, são exceções. Problemas escolares. Problema escolar, tem criança que tem por N motivos, tem dislexia, tem déficit de atenção, tem dificuldade de audição, tem um monte de coisa que pode levar a problema escolar. Mas, no caso de abuso, muitas vezes, uma criança que vinha bem e perde, de repente, o rendimento. Mudou o padrão. Brincadeira repetitiva de sexo. Então, a criança começa a ter brincadeiras inadequadas para a idade, às vezes específicas, fala do piu-piu na piquita, fala, sabe, de coisas muito específicas que você fica... Aí já é sinal amarelo, assim, quase laranja, né? Da onde está vindo isso aí? De repente pode ter uma fonte que você não sabe, sei lá, está pegando o celular do pai e está vendo pornografia que o pai deixa aberta, pode ser. Mas, sinal vermelhíssimo, né, na verdade. Masturbação excessiva, conhecimento sexual avançado para a idade,
Então, está todo mundo aí falando da sementinha, o cara já está falando, né, de coisas que não devia estar falando ainda. Da onde vem isso aí? Ou um adolescente ou uma adolescente começa a ser promíscuo, que não é o padrão, né? O adolescente está naquela fase de experimentação e tal, mas é um parceiro, é alguém preferencial que vai lá e vai, um namoradinho, e vai tentar, de repente, um adolescente, 14, 15 anos, uma promiscuidade. Da onde veio isso, né? Manifestações ginecológicas de, enfim, infecções, etc., dano anogenital, queixas anais, mudanças de hábitos alimentares, distúrbios gastrointestinais, imagem distorcida do corpo, e aí mais grave, né, tentativas de suicídio, automutilação e respostas ilógicas, assim, a pessoa vai desviando do assunto, você não sabe, consegue entender exatamente do que ela está falando. O mais importante do que decorar essa lista é prestar atenção na pessoa, gente, é mudança de padrão. Porque a criança, às vezes, tem a criança que tem intestino preso, sempre teve intestino preso, tá bom, continua com o intestino preso, tem outro problema, mas a criança ia, fazia cocô direitinho, tal, de repente tá com, não faz, dói, não quer, começa a dar problema a fazer cocô, de repente, vai lá, de repente pode ser uma infecção, sei lá, mas tem que olhar, a gente tem que prestar atenção. Criança, muitas vezes, é negligenciada, e eu não estou dizendo que a culpa do abuso é a negligência sempre, mas como muitas vezes a criança está negligenciada, quando acontece um abuso, é por isso que, putz, será que eu fiz o que devia? Será que eu estava prestando atenção? E etc. E aí isso pode levar, obviamente, a criança a adoecer. É muito frequente que as crianças abusadas, às vezes foi um abuso pontual, às vezes foi uma bolinação, a criança fica ali com aquela memória, etc., mas ela não necessariamente fica doente. Mas muitas vezes a pessoa pode desenvolver já na adolescência ou mesmo depois, na idade adulta, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, disfunções sexuais, a pessoa vai ter uma vida sexual muito problemática depois na vida adulta, dificuldade de aprendizagem, transtornos de sono, transtornos alimentares, anorexia, bulimia, ansiedades, fobias e abuso de álcool e drogas, é bastante frequente também entre pessoas abusadas. Então, na verdade, o abuso ele é pode ser uma coisa tão intensa e tão grave que leva a uma série de transtornos mentais. O que você faz? O que você faz com essas pessoas? Como é que você aborda, né? Lógico que vai ser uma abordagem multidisciplinar. Você tem que tratar as consequências clínicas, os problemas que se desenvolvem, vagina, ânus, enfim, você tem que tratar das infecções, obviamente, e você tem que tratar as doenças psiquiátricas que surgirem. A criança ficou deprimida, você vai tratar a depressão. Se ele teve estresse pós-traumático, você vai tratar o estresse pós-traumático. Está dependente de álcool, você tem que tratar o alcoolismo e assim por diante. E você vai ter que também fazer uma abordagem psicoterápica bastante específica, tratando a culpa. É muito frequente, se não a regra, que quem sofre abuso se sinta culpado pelo abuso. Né, um dos vídeos que a gente viu era narrado pela Xuxa, e ela conta que ela foi abusada e ela se sentiu culpada pelo abuso. E ela só verbaliza aquilo que passa na cabeça de muitas pessoas. Distorções cognitivas que vêm, a pessoa começa a achar que a culpa é dela, achar que está tudo errado, achar que vai sempre dar tudo errado, o pensamento dela fica negativo, fica distorcido. E é isso que você tenta tirar, o que você tenta trazer é resiliência. Enfim, isso é resiliência é a capacidade de você reagir e retornar ao seu estado original depois de ter passado um estresse muito grande. Nada vai apagar a memória do que aconteceu, mas você pode tentar instrumentalizar a pessoa para seguir em frente apesar daquilo que aconteceu. Isso desenvolvendo habilidades e competências, enfim, é uma psicoterapia bastante trabalhosa e que, por isso, multidisciplinar. O abusador também, muitas vezes, vai merecer tratamento se for pedófilo. O tratamento para o estuprador é cadeia. O tratamento para o pedófilo pode ser farmacológico, que aí vai diminuir esses desejos disfuncionais, esses desejos parafílicos. Muitas vezes, o caminho vai ser diminuir o impulso sexual geral. O cara dá uma apagada mesmo, porque você não consegue melhorar a distorção, então, já que não consegue ter desejo que não seja distorcido, não vai ter desejo nenhum, para, com isso, reduzir o risco de reincidência criminal.
50 minutos se passaram, então vou fazer Pode, mas eu já estou aqui no Take Home Messages e a gente vai para perguntas, se houver. Eu não gosto de usar muito a expressão em inglês, mas só que uma vez eu vi num congresso e eu achei intraduzível, né? Take Home Messages, é a mensagem para casa, é assim, se esquecer tudo que eu falei, não esquece isso, isso aqui você leva para sua casa, esse slide você leva para sua casa. A pedofilia tem um significado médico e tem um significado jurídico. São diferentes, é importante a gente ter isso em mente. O abusador, ele é diferente do pedófilo. Pode acontecer de ser o mesmo? Pode, mas em regra, o abusador não tem um transtorno mental. O diagnóstico não implica que o sujeito não vai responder pelo que ele fez. Ele vai precisar de uma avaliação. Agora está dizendo que é pedófilo para se dar bem. Não, não vai se dar bem, ele pode até se dar pior. A gente não tem que partir do pressuposto que a pessoa é doente, nem que a pessoa é safada, a gente não tem que partir de pressuposto nenhum, a gente tem que, deixa eu ver essa pessoa, deixa eu tratar essa pessoa, porque não raramente essa pessoa está sofrendo também, e nosso trabalho é acolher. Eu vou falar para vocês um negócio, como capelães, amar a vítima é fácil, amar a vítima não precisa nem ser capelão. Quero ver você olhar para o abusador e falar, eu estou aqui para te ajudar. Aí é que eu quero ver. Ainda bem que eu não sou capelão. E o abuso, logicamente, não implica o diagnóstico. Você, esse aí é pedófilo porque ele abusou. As coisas são separadas, as coisas são diferentes. E agora, vocês lembram da foto? Vocês lembram do grande momento de revelação que eu acho que mostra essa ambiguidade desse desejo, desse afeto, o que é desejo patológico, o que é afeto, como essas coisas podem ficar misturadas e como essas pessoas precisam de ajuda para, enfim, para que não façam o besteira, né, e possam ter uma vida produtiva. Esse é o sujeito. Vocês não estão reconhecendo na foto, mas tem um desenho inspirado por essa foto. E aí, se vocês perceberem os personagens, vocês vão começar a entender quem que é aquela menina da foto. Aquela menina é a Alice, né? E ela, na verdade, o nome dela não era Alice, esqueci, mas era com L. Enfim, porque aí era Elsie, né, as iniciais, que ficou Alice. E ela... Não, desculpa, o nome dela é Alice Liddell, e ele usou o pseudônimo de Lewis Carroll, que é Elsie, em homenagem a Alice, né? Então, realmente era uma paixão ali, o negócio não era fácil, não. Mas criou todo um universo de uma obra que a gente lê para os nossos filhos, que é eterna, que fala tanto do universo infantil, motivada pelo diabo, assim. Então, o que eu quero dizer é que quem tem a pedofilia, quem tem esse afeto, não está encapetado, não está endemoniado. Não estou dizendo que o demônio não existe, mas o demônio pode estar na pedofilia, pode estar na diabetes também. Você está aí com a diabetes aplicando insulina, tem que estar amarrado, ver se para, né? Está amarrada a diabetes, não para. Então, a gente é gente, a gente é doente, adoece, a gente é um corpo. E o pâncreas produz insulina, o cérebro produz os desejos. O cérebro é um órgão tão quanto o outro. Por que a gente acha que o diabo, tudo que é no cérebro é o diabo? Né? Depressão está amarrado, pedofilia, sai capeta. E no infarto, você infarta, você nunca viu o cara falar assim, nossa, acho que eu estou infartando, me leva para a igreja, pelo amor de Deus. Não, né? Estou infartando, me leva para o hospital. Não é assim que a gente faz? Então, a gente precisa tratar doença mental como doença. Não estou falando que não tem que orar, não estou falando que não tem que interceder, mas tem que interceder pelo infarto, pelo diabetes e por tudo mais. Então, isso não é para tirar o peso do ato do abuso. O abuso é um crime, tem que ser tratado como um crime, mas é para desmistificar um pouco toda essa questão da pedofilia e mostrar que essas pessoas também precisam da ajuda que a gente pode oferecer. Muito obrigado e até uma próxima. Tem 5 minutos para alguma pergunta. Tem aqui uma aqui. Tem primeiro aqui, ó.
Pode ir, pode ir, pode ir. Quando eu tinha 11 anos, eu fui abusada, né, pelo meu padrasto. E ele era militar, era um homem, né? Mas a minha mãe também nunca descobriu isso, que a gente não contou para ela. E no caso, você expôs a parte assim, e no caso assim de o que nós faríamos, as vítimas, para tratar isso? Porque eu nunca fui tratada. Nunca fui. É como o capelão disse, né? Esse é um assunto que a gente tem que começar a introduzir para as crianças, lógico, cada nível no seu entendimento. Mas a gente ensina a não deixar... A gente não ensina as pessoas a não tomarem intimidade? A gente não ensina as crianças a não encostar no pipi dos outros, não deixar os outros encostar no pipi, etc. A gente também tem que ensinar as crianças em isso acontecendo, nos falar. Porque senão a sua história é mais comum, as pessoas passam e não falam, porque ninguém vai acreditar, porque eu vou ser culpada e etc. Então, a gente tem que criar um ambiente de segurança para as nossas crianças, para que elas saibam que se algo acontecer, não é só isso, pode ser droga, pode ser baleia azul, pode ser o raio do parque, qualquer coisa que aconteça, elas têm que ter um canal aberto. E não adianta querer abrir esse canal, quer dizer, adianta, né? Antes tarde do que nunca, mas é muito mais difícil querer abrir um canal de comunicação com o seu filho quando ele está com 15 anos. Tem que ser sempre, tem que crescer num canal de confiança, um espaço de segurança, né? com os filhos. Doutor, todo pedófilo já sofreu um abuso, e queria que o senhor falasse um pouquinho da questão da gente diagnosticar toda pessoa que já sofreu esse abuso, ou justificar por que ela já sofreu esse abuso, dela cometer isso com outras pessoas. É uma boa pergunta. Na verdade, não todo pedófilo sofreu abuso. É comum, não é raro que a criança abusada se torne um adulto abusador, por tudo isso que a gente viu, todo esse sofrimento, todo esse aprendizado, mas não é necessário. A maioria não dá para dizer que a maioria de quem foi abusado vai virar pedófilo ou vai virar abusador. Não dá. Grande parte dos pedófilos foi abusado, mas nem todos os abusados vão virar pedófilos nem abusadores, sobretudo se a gente fizer uma intervenção adequada a tempo. Certo? Espera, ela está vindo com o microfone aqui, só um segundo. Uma vez eu estava ouvindo no rádio que existe alguns órgãos de psicologia para tratar só esse assunto. Existe o quê? Algumas clínicas para tratar só de pedófilo, porque diz que... Desconheço. Porque diz que se for num comum, ninguém quer se abrir porque ninguém vai chegar, ou tem esse transtorno, porque os amigos vão se afastar. Sei. Em Campinas... Tem uma clínica só para isso, que é o sigilo. Eu conheço serviços dentro de hospitais que tratam do tema, né? Enfim, tem, sobretudo os hospitais universitários, que tem o grupo que trata de depressão, o grupo que trata disso, tem grupos específicos, mas um serviço inteiro só disso eu desconheço, mas é importante. Agora, é importante saber que o sigilo é para todo mundo, né? Então, não é, o cara falou que ele tem esse desejo, você não vai denunciar o sujeito, você vai tratar ele até para ele evitar que cometa algum crime, né? Certo, gente? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelo tema tão importante. Espero que vocês tenham agora uma boa mesa redonda e que realmente isso ajude na carreira aí tão bonita dos capelães. Mais uma vez, obrigado, Eleni.